Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem pela nossa história comigo, professor Daniel? O meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre conceito de migração e imigração. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Nessa aula de hoje, vamos iniciar uma série de aulas sobre os processos migratórios para a formação do Brasil. Falaremos sobre grupos indígenas, presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos. Trataremos também sobre os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX, no Brasil, e as dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960. Para iniciar essa sequência, vamos trabalhar os conceitos de migração e imigração. Olhe essa imagem e me diga se você sabe sobre o que ela se refere. Você pode achar que eles estão indo passear de barco em algum lugar, não é? Mas eles talvez até quisessem, mas infelizmente não era uma viagem a passeio. Esta imagem tem muito a ver com um problema muito sério enfrentado no mundo inteiro, a crise migratória atual. Aqui vemos a chegada de refugiados da Síria e do Iraque, vindos da Turquia em uma ilha da Grécia. E aqui são refugiados sírios tentando entrar na Europa em 2015. Deixa eu explicar o que é refugiado para você. Refugiado é toda a pessoa que se encontra fora de seu país de origem e que não pode regressar ao mesmo. Isso acontece por diversas razões, entre elas, por perseguição étnica, religiosa, e isso associado a grupos sociais ou políticos. Devido à gravidade da perseguição, há um medo muito grande por parte dessas pessoas em voltar ao seu país, o que acaba provocando essa necessidade de deixarem seu país e buscarem refúgio em outro país, para tentarem lá se sentir menos ameaçados. Mas essas crises migratórias não são novidades da atualidade. Nos tempos de guerra, em meados do século XX, surgiram muitas dessas crises, como na Primeira Guerra, entre 1914 e 1918, e na Segunda Guerra, entre 1939 e 1945. Você entendeu que o refugiado busca refúgio em outro país, por ter passado por problemas na sua própria pátria, certo? Muito bem! Uma crise migratória ocorre quando o número de refugiados de diversos países acaba aumentando o fluxo migratório. Ou seja, o número de pessoas que deixam seus países e buscam refúgio em outro país aumenta desorganizadamente. Crise migratória está relacionada a fluxo migratório, e o fluxo migratório deriva da migração. Eu falei agora há pouco que o fluxo migratório se refere às pessoas que deixam seus países, não foi? Isso mesmo. Então, podemos dizer que migração é o quê? Esse processo de deslocamento de populações de um local para o outro. Isso é chamado de migração. Esse processo dos refugiados sírios, por exemplo, é chamado de crise migratória, porque ocorre num contexto com vários problemas. Por isso ganhou esse nome de crise. Quando falamos do conceito de migração, devemos lembrar que isso não acontece apenas em relação às pessoas, mas aos animais também, como peixes, mamíferos, insetos e aves. Em relação aos seres humanos, podemos elencar algumas razões para que as migrações aconteçam. A busca por melhores condições de vida, a fuga de catástrofes naturais como terremotos e furacões, a fuga de conflitos que ocorrem nas regiões onde moram e a busca por emprego ou estudo. Não sei se você lembra, mas eu comentei rapidamente em outra aula que os seres humanos que surgiram na África, o berço da humanidade, foram se espalhando para a Ásia, Europa, Oceania e mais tarde para a América. Os primeiros processos de imigração ocorreram no próprio continente africano, e isso aconteceu há milhares de anos. Saindo de lá, os grupos humanos foram ocupando as várias partes do nosso planeta. Lembra também que eu falei da Luzia, o mais antigo fóssil humano do nosso continente?
Quando descobriram esse fóssil, os pesquisadores fortaleceram a ideia de que o nosso continente foi ocupado a partir de diversos processos migratórios. Você também deve lembrar que eu falei sobre nomadismo e sedentarismo, não é? Essa migração ocorreu principalmente porque o ser humano era nômade, vivia se deslocando de um lugar para o outro. Isso até que ele se torna sedentário. Ele desenvolve a agricultura para a sobrevivência do grupo, começa a criação de animais para alimentação e transporte e surgem as aldeias próximas aos rios. Apesar desse sedentarismo dos grupos humanos, o homem ainda hoje migra por vários motivos. E esse processo de migração pode ser temporário ou permanente. Por exemplo, alguém se muda de uma cidade para outra para trabalhar e depois retorna para sua terra natal. Essa é a migração temporária. A permanente é aquela em que a pessoa vai para um outro local sem a perspectiva de retornar ao seu local de origem. Existem dois termos relacionados à migração que é importante que você conheça. A emigração está relacionada à saída da pessoa de seu país de origem para viver em outro. A imigração é a entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer uma nova residência. Ou seja, uma pessoa que migra, ela passa pelos dois processos. A imigração, que é quando ela sai da sua região, e a imigração, quando ela entra numa outra região. É bem simples, não é? Existem ainda algumas classificações acerca da migração. A migração voluntária é quando acontece de acordo com a vontade do indivíduo. Eu quero migrar para o interior. Eu querer, isso é uma forma voluntária. A migração forçada é quando a pessoa vai obrigada, contra a sua própria vontade, e acaba tendo que buscar refúgio em algum lugar, em alguns casos. Os refugiados que eu mostrei no início da aula são um exemplo disso. Questões naturais como vulcões, terremotos e furacões também forçam a migração. A migração externa é quando os deslocamentos ocorrem entre países. A pessoa sai da Venezuela e vai para o Brasil. Isso é um exemplo, são dois países. A migração interna acontece dentro das fronteiras de um mesmo país. Por exemplo, uma pessoa sai do Amazonas e vai para São Paulo. A migração interregional é o fluxo que se dá entre diferentes regiões dentro de um mesmo país, como nesse exemplo que eu acabei de falar, da migração interna. Da região norte, por exemplo, do Amazonas, para a região sudeste, lá em São Paulo. E a migração intrarregional, que ocorre entre dois lugares distintos dentro de uma mesma região. Pode ser de Manaus para Itacoatiara, que são municípios do Amazonas, ou do Amazonas para o Pará, que são estados da região norte. Nas próximas aulas, vamos falar um pouco mais sobre migração, em especial a imigração para o Brasil e o Amazonas. Quem foram os povos que migraram para cá? Ou seja, quem foram essas pessoas que entraram no nosso país e no nosso estado? Ainda em relação a esses conceitos que falamos hoje sobre migração e imigração, tem um tema bem delicado que devemos tratar. É sobre a xenofobia. E o que é xenofobia? Ela é um medo ou ódio por estrangeiros ou coisas estranhas. Está vinculada a atitudes e comportamentos discriminatórios contra essas pessoas. E isso acaba levando a atos de violência, de abuso e exibição de ódio. Aqui em Manaus, por exemplo, em virtude das crises migratórias, venezuelanos e haitianos são comumente vistos pela nossa cidade. E, infelizmente, a xenofobia também. Muitas pessoas têm preconceito com eles. Acham que eles devem voltar para o país deles e se virarem por lá. Dizem-se preocupados com o nosso país, mas acabam não disfarçando a xenofobia em relação a essas pessoas, que apenas buscam refúgio no nosso país em virtude das crises enfrentadas lá no seu país de origem. Mas você sabia que existe xenofobia contra pessoas do nosso próprio país? A rivalidade histórica entre amazonenses e paraenses é um clássico exemplo regional disso. Infelizmente, a xenofobia é algo que deve ser debatido e combatido. Além do mais, xenofobia é crime. Afinal, somos todos seres humanos, temos parentes em comum. E no final das contas, só moramos em locais diferentes, falamos de formas diferentes, temos peles, cabelos, olhos, formas e cores diferentes. Mas somos todos seres humanos.
Agora, quero ver se você prestou bastante atenção na aula. Vamos testar nossos conhecimentos. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. Refugiado é toda pessoa que se encontra fora de seu país de origem e que não pode regressar ao mesmo. Assinale a alternativa que não indica um motivo determinante para a perseguição de refugiados em seu país. Lembra que falamos dos motivos pelo qual o refugiado sai do seu país? Então, uma dessas alternativas não indica um desses motivos. Vamos lá. Alternativa A, questão étnica. Alternativa B, questão religiosa. Alternativa C, questões sociais ou políticas. E alternativa D, questão voluntária. E aí, qual será a resposta? Qual dessas alternativas é um motivo que não é determinante para a perseguição de refugiados em seu país de origem? A alternativa correta é a letra D, questão voluntária. Afinal, um refugiado não sai voluntariamente, ele sai, infelizmente, porque se vê obrigado e forçado a sair de seu país de origem. Muito bem, vamos agora à atividade 2. Migração é o processo de deslocamento de populações de um local para o outro. Em relação aos seres humanos, podemos elencar algumas razões para que as migrações aconteçam. Assinale V, verdadeira, ou F, falsa, em relação às afirmações abaixo. Vamos ver quais são verdadeiras e quais são falsas. A primeira afirmação é: busca por piores condições de vida. Esse é um motivo verdadeiro ou falso para as migrações? Essa afirmação ela é falsa. Lembrando que é busca por melhores condições de vida e não por piores. Próxima afirmação. Fuga de catástrofes naturais. E aí, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira, muito bem. Lembrando de terremotos, furacões, tsunamis, entre outras catástrofes que acabam fazendo com que as pessoas migrem de seus locais. Vamos à próxima afirmação. Busca de conflitos que ocorrem nas regiões onde moram. Essa afirmação ela é falsa, com certeza. Busca de conflitos. Será que essas pessoas iam querer buscar conflitos? Não, né? Para estar certo, elas deveriam fugir de conflitos. Aí sim, mas essa afirmação ela é falsa. Vamos à última afirmação. Busca por emprego e ou de estudo. Ela é verdadeira, muito bem. Esse é mais um motivo para que as migrações aconteçam. Vamos à atividade 3. Existem dois termos relacionados à migração: a imigração e a emigração. Indique os termos corretos referente a cada definição abaixo. Lembrando que nós temos os dois termos, né? Imigração e emigração. E aqui embaixo temos as duas definições. Cada um vai para um termo desses. A saída da pessoa de seu país de origem para viver em outro. E aí, prestou atenção na aula, com certeza vai acertar essa. Essa saída, ela é a emigração. Muito bem. E agora, facinho para você, né? A entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer uma nova residência. Essa é a definição de imigração. Muito bem. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre o conceito de migração e imigração. Falamos sobre a definição de migração, que é o processo de deslocamento de populações de um local para o outro. E isso acontece com animais ou pessoas. As migrações ocorrem desde muito tempo atrás. O ser humano começou a migrar lá na África e se espalhou pelo mundo inteiro. E relacionado a isso estão outros dois termos que caminham juntos, mas com definição bem diferente em relação aos deslocamentos de pessoas. A imigração, que é a saída de pessoas de seu país de origem para viver em outro, e a imigração, que é a entrada de pessoas em um país estrangeiro. Sendo assim, uma pessoa que migra passa pelos dois processos, a imigração, saindo de sua região, e a imigração,
quando entra em outra região. Existem alguns tipos de imigração, como a voluntária, a forçada, a externa, a interna, a interregional e a intrarregional. Relacionamos algumas razões para que as migrações aconteçam, como a busca de melhores condições de vida, a fuga de catástrofes naturais, como terremotos e furacões, a fuga de conflitos que ocorrem nas regiões onde moram e a busca por emprego ou de estudo. Além disso, falamos brevemente sobre refugiados, que são aquelas pessoas que se encontram fora de seu país de origem e que não podem regressar. Também falamos de crise migratória, que é quando o número de pessoas que deixam seus países e buscam refúgio em outro país aumenta desorganizadamente. E sem esquecer da xenofobia, o medo ou o ódio por estrangeiros, vinculado a atitudes e comportamentos discriminatórios contra eles, e que levam a atos de violência, abuso e exibição de ódio. E como eu sempre falo, essa história não acaba aqui. Como falei no início desta aula, vamos continuar tratando sobre processos migratórios nas próximas aulas. Só que vamos ser mais específicos em alguns desses temas. Mas vou convidar você a pesquisar mais sobre esses conceitos que vimos hoje: imigração, imigração, refugiados, crise migratória e xenofobia. Duvido que, se você pesquisar, não vai sair conhecendo muito mais sobre esses temas, que são tão importantes para nós na atualidade. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!